Bom dia. Mais um dia em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia em que nós podemos pensar na vida, meditar no ontem, refletir quais foram as nossas ações que não estiveram pautadas naquilo que Deus deseja de nós. E pensarmos exatamente que precisamos mudar no hoje, nos melhorarmos para que o amanhã seja realmente promissor. É preciso que eu entenda que entre o nascer e o morrer, eu vou estar numa constante luta, numa constante caminhada rumo ao céu. E as minhas ações, elas vão determinar exatamente se eu terei o direito a esta salvação ou não. É preciso que eu compreenda isso, meditando sempre naquilo que Deus deseja de mim. As escolhas, elas são nossas. Nós faremos as escolhas. E de acordo com aquilo que nós venhamos a escolher, na verdade vai ser dito o que nós seremos no amanhã. O que é que acontecerá no amanhã? Se nós vamos colher bons frutos ou não. É preciso que eu pense nisso. É preciso que eu medite isso no hoje. É preciso que eu faça as minhas mudanças, lembrando sempre que o que Deus reserva para mim é glória, é coisa boa. Mas para receber essa dádiva de Deus, eu preciso ser bom enquanto eu estou aqui. Porque o amanhã não nos pertence. Por isso, façamos a nossa parte. Isso nos remete a pensarmos exatamente nessas promessas de Deus. E aí nós vamos pensando no Salmo 87, em algumas traduções, o Salmos 86, que é um salmo dos filhos de Coré. É um cântico belíssimo, curtinho também, mas que é preciso que a gente compreenda a significação exatamente do que há por trás de cada melodia. Seus fundamentos estão sobre os montes sagrados. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as moradas de Jacó. De ti se dizem coisas estupendas, cidades de Deus. Recordarei o Egito e Babilônia entre os que me conhecem. Eis a Palestina, Tiro e Etiópia, este nasceu lá. De Sião se dirá, todos nasceram nela, e o Altíssimo a mantém firme. O Senhor escreverá no livro dos povos, lá este nasceu. E dançando cantarão, em ti estão as minhas fontes todas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São 7 versículos. 7 versículos com uma gama de informação fantástica. Uma fonte de aprendizado que nos faz realmente tentar entender o que é que Deus reserva para todos nós. Quando nós pensamos exatamente nesse Salmo 87, nós vamos pensar que Deus ama a sua cidade, a cidade de Sião. Que naquela época do rei Davi, de Coré e de seus filhos, era pensado como se fosse Jerusalém, o monte de Jerusalém, a cidade prometida, o templo de Deus na terra. Mas a partir do momento que os homens eles passaram a fazer tantas coisas erradas, uma nação que foi escolhida, uma nação que se tornou frágil diante da debilidade das outras nações e falhou com Deus, é preciso que a gente entenda que toda a nossa jornada ela é rumo ao céu. Então, quando a gente pensa que as debilidades do homem desestruturou exatamente aquela terra prometida que Deus havia prometido aos israelitas, nós vamos hoje pensar na casa de Deus como sendo a Sião, a terra prometida. Para onde, conforme o próprio texto diz e nos chama a atenção, diz que o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as moradas de Jacó. Não esqueçamos que Jacó precisou fugir de Esaú, Jacó passou por vários lugares de morada. Jacó, ele simplesmente modificou muito até constituir a sua família, todos os seus filhos, que dele vieram as 12 tribos de Israel, até morar no Egito, quando José do Egito se tornou governador e terminou levando toda a sua família para lá. Então foram muitos os lugares. No entanto, o que os filhos de Coré, nesse cântico, dizem é que o Senhor ama mais as portas de Sião do que todas as moradas de Jacó. Por quê? Porque eram moradas terrestres. Eram lugares onde as pessoas estavam constantemente em falha com Deus. E lá na cidade de Deus, só há perfeição.
E é interessante que, assim, das cidades como Egito, Babilônia, Palestina, Tiro, Etiópia, se diz: fulano nasceu lá, Beltrano nasceu lá. Mas de Sião se dirá: todos nasceram nela, porque nós somos filhos de Deus. E quando chegarmos à terra prometida, a todo aquele que for fiel, todos nós estaremos no livro da vida e seremos moradores exatamente dessa Sião. A Sião que é a casa do Altíssimo. Mas para isso, precisamos repensar as nossas ações, precisamos repensar a nossa vida, precisamos meditar onde eu preciso modificar para ter esse merecimento. E é interessante dizer que eu, particularmente, eu desejo que aconteça comigo exatamente o que diz no versículo 6, que diz: o Senhor escreverá no livro dos povos, lá este nasceu. Eu quero. E para isso eu vou lutar. Lutar com toda a fé, com uma fé com obras, com uma luta constante para me tornar um servo fiel, para assim ter direito. Não servindo a homens, mas servindo única e exclusivamente ao Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre buscando o manto sagrado de Maria sobre nós. E assim nós poderemos chegar a Sião. E dançando, cantarão: em ti estão as minhas fontes todas. A minha fonte, que deve ser uma fonte inesgotável, deve ser o Senhor. Por isso eu preciso refletir no hoje e fazer as minhas mudanças. Isso nos remete ainda a um salmos que nós lemos recentemente, que é o Salmos 68, em algumas traduções, o 67, que diz assim, do 33 ao 36: reinos da terra, cantai a Deus, cantai hinos ao Senhor. Ele cavalga os céus eternos. Eis que troveja com voz forte. Reconhecei o poder de Deus, a sua majestade sobre Israel, seu poder sobre as nuvens. Do seu santuário, Deus é terrível. O Deus de Israel dá força e vigor ao seu povo. Bendito seja Deus. Toda honra e toda glória seja dado ao nosso Deus Altíssimo. Ele sim é merecedor de toda a honraria, porque Ele é o Criador de tudo e todos. Ele amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito morrer por nós. O nosso Salvador, nosso Cristo, nosso Deus Filho. E é por isso que eu preciso meditar em que eu preciso retribuir isso, procurando ser um servo fiel, para que eu possa iniciar hoje a minha jornada rumo a Sião, rumo à terra prometida, rumo à casa do Altíssimo. O que é que você tem feito para as mudanças necessárias para que você chegue até esta glória? Nada? Então precisa começar hoje. Já está fazendo? Perfeito. Mas que seja feito pautado exatamente em tudo aquilo que Deus deseja. Eu estou correndo atrás. Luz e paz. Bom dia. Mas é um bom dia recheado de muito amor, na certeza de que se nós estivermos cumprindo com aquilo que Deus deseja, chegaremos à terra prometida, a nova Sião.